Hoje nós continuamos nosso curso de Fundamentos de Cálculo. Vamos continuar falando ainda sobre funções. Estou me demorando um pouco nesse tópico, porque eu realmente quero que a base para o nosso curso esteja bem consolidada. E hoje nós vamos falar sobre mais algumas funções, vamos classificar as funções em alguns grupos. Não necessariamente você vai precisar sempre lembrar desses grupos, né, de classificar as funções da maneira que nós vamos ver hoje, porém é interessante você conhecer, saber que existem essas classificações e são funções que eventualmente vão aparecer no nosso dia a dia. Vamos falar também das chamadas funções compostas, das funções inversas e vamos brincar um pouco com essas funções inversas, né, de maneira gráfica. Também em muitas aulas eu venho trazendo essa parte da manipulação dos gráficos porque eu acredito ser muito interessante a gente visualizar, né, o máximo possível essas funções e essa representação delas que nos ajuda a romper algumas barreiras no entendimento às vezes, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Pois bem, a primeira classificação das funções que nós vamos estudar hoje são as funções polinomiais, né? São os famosos polinômios. Então, teremos caracterizado um polinômio, né, se você tem uma função dessa forma aí que nós estamos vendo. Uma função, né, onde você tem uma função de x, onde surgem potências de x, valores n menos 1, e essa sequência pode ter quantos termos nós quisermos, um x ao quadrado, um x elevado a 0, não, isso aqui seria igual a 1, e isso aí é a forma geral de um polinômio. Então, nesse polinômio, nessa forma geral, né, nós podemos destacar algumas coisas. Esse número n, que aparece nos expoentes aqui, esse número n, ele deve ser um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, né, um inteiro não negativo, ou seja, apenas os inteiros positivos. Cada um desses a's, no caso a n, porque é o termo que acompanha o x elevado a n. A n menos 1 é o termo que acompanha o n menos 1 e assim sucessivamente. Esses a's são chamados de coeficientes do polinômio. E para o primeiro valor do coeficiente que eu tiver que for diferente de 0, aquele nzinho, aquele valor de n, representará o chamado grau do polinômio. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Se eu tenho um polinômio como esse, um f de x, igual a 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x, mais 2. Isso aí é um polinômio, é uma função polinomial. Então, você tem os valores de n, que o x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1. Então, são valores de n. E os termos acompanhando o x, né, são os coeficientes. Como o coeficiente mais alto aqui está junto ao n igual a 3, né, aqui você tem a n, lembrando, x elevado a n. Então, esse nzinho aqui, para esse polinômio, é o n igual a 3, então nós temos um polinômio de grau 3, certo? Deixa eu apagar esse polinômio aqui, vamos fazer outro exemplo e identificar o grau do polinômio. Então, eu tenho um polinômio que eu vou só escrever de uma maneira diferente, eu vou dizer que eu tenho 4 mais 2x mais 5x à quinta. Okay? Então, esse é um polinômio também, onde eu tenho um coeficiente, um a0 aqui, um termo que acompanha um x elevado a 0, que dá 1, tenho x elevado a 1, tenho x elevado a 5. Esse é o maior n, seu coeficiente é diferente de 0, então esse aqui é um polinômio
de grau 5. Ok? Essas são as funções polinomiais, que tem essa forma geral aí. Beleza? Então, mais alguns exemplos agora com os gráficos, né? Então, nós tivemos uma aula inteira anteriormente falando sobre polinômios desse tipo aqui, né? Polinômios de grau 1, aqueles cuja representação gráfica são as retas. Então, são as funções lineares. As funções lineares, elas são polinomiais também, porém são restritas aos polinômios de grau 1. Os polinômios de grau 1. Então, esse exemplo, f de x igual a 2x mais 1, trata-se de uma função linear, uma função afim, o seu gráfico é uma reta, e é também uma função polinomial, ok? De grau 1. Temos também esse exemplo aqui, onde eu tenho um polinômio agora de grau 2. Um polinômio de grau 2, conhecido também, muito famoso, as parábolas, as equações de segundo grau. Ok? São parábolas, são funções polinomiais, polinômios de grau 2, né? Cuja forma gráfica é também muito conhecida. Então, esse gráfico particularmente é dessa função aqui, né? X ao quadrado mais x mais 1. Então, maior n, coeficiente diferente de zero. Então, isso aqui é um polinômio de grau 2. Tá certo? São as parábolas. Nós temos também uma outra classificação, as chamadas funções potências. O que são essas funções potências? Elas são funções polinomiais também, porém são polinômios em que aparece apenas um termo. Ok? Eu tenho somente um termo aqui, e é um x, uma variável independente, elevada a um determinado número a. Então, o meu coeficiente aqui é sempre 1, e eu só tenho um termo também. Então, é a variável independente elevada a um determinado número. E esse número a, esse determinado número, ele também pode ter algumas características. Primeiro, se esse a for um número n qualquer, e esse n é um número inteiro positivo, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Se ele for 1, eu tenho essa função aqui, f de x igual a x, que nós também já conhecemos, é uma reta. É o gráfico de uma reta cuja representação gráfica aqui passa pela origem, pelo ponto 0, 0, é a reta y igual a x. Temos também as funções potências, né? Com o expoente par, no caso x ao quadrado, x à quarta, cujos gráficos estão apresentados aqui. No caso, o gráfico em verde, a função f de x igual a x ao quadrado, e em vermelho, a função g de x igual a x à quarta. Olha só, as funções potências com expoente par, 2, 4, e também seria para 6, 8, elas são funções pares também. Okay? Lembra lá das características das funções. Elas são pares, ou seja, elas são um espelho, um reflexo em relação ao eixo y. O que eu tenho aqui à direita do gráfico é exatamente o que eu tenho aqui à esquerda, né? Então o eixo y ele age como um espelho aqui para essas funções. Por sua vez, as funções potências com expoente ímpar, aqui x ao cubo, x elevado a 5, elas são funções ímpar, ok? Então, para eu fazer essa relação entre um quadrante e outro aqui do plano cartesiano, lembra que eu tenho que dar um giro de 180 graus. Se eu pegar essa porção do gráfico, essa porção vermelhinha aqui, e girar 180 graus, fizer um giro como esse, aí eu tenho a mesma representação, a mesma imagem que eu tenho aqui desse lado. Okay? Então, função potência com expoente ímpar são funções ímpares também. É possível que esse expoente, né, lembrando que a função potência é tal que eu tenho x elevado a um a qualquer. Esse a pode ser uma fração, ok? Uma fração 1 dividido por n, onde esse n é um inteiro positivo. Um número dessa maneira aqui, onde eu tenho elevado, né, x elevado
a 1 sobre n, eu posso reescrevê-lo como a raiz enésima, ok? A raiz enésima de x, ok? A nossa raiz enésima. Então, a função f de x igual a raiz de x é uma função potência também, porém um expoente fracionário, né? A raiz de x é o mesmo que x elevado a 1/2, tá certo? E aqui ao lado eu tenho a função raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x que eu posso reescrever como x elevado a 1/3, ok? Então são também classificadas como funções potência. E é possível também que esse expoente seja um número negativo. No caso, usando como exemplo aqui o a igual a -1. O x elevado a -1, essa função f de x igual a x elevado a -1, que é o mesmo que eu reescrever dessa forma, 1 sobre x. E o gráfico aparece aqui, da função 1 sobre x, lembrando que essa função aqui, 1 sobre x, ela não aceita o valor x igual a 0. Né? Você não tem um y determinado para x igual a 0. Nós não podemos realizar a divisão por 0. Okay? O domínio aqui são os reais menos o 0. Ok? E essa função ela aparece bastante lá em fisicoquímica, né? A função onde você tem x elevado a -1, no caso, a relação entre a pressão e o volume de um gás, por exemplo, dá-se dessa maneira. Né? A pressão ela está relacionada ao volume de uma maneira inversamente proporcional. Vamos ver isso em detalhes, né, quando estivermos mencionando lá a lei de Boyle. Okay? Então, a pressão e o volume se relacionam dessa maneira, com o volume elevado a -1. Seria uma função desse tipo. Ok? Então, há outras classificações, né? Você tem as chamadas funções racionais, que são divisões entre polinômios. Eu tenho um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. E aí você tem uma função racional. Então, aqui um exemplo, né? O gráfico de uma função racional. Gráficos que terão formas bem variadas, né? Bem diferentes a partir desse ponto. Temos também as chamadas funções algébricas, né? Que são funções que, como o nome sugere, elas são construídas através de operações algébricas entre polinômios. Por exemplo, eu tenho um polinômio x² mais 1, retiro a raiz quadrada desse polinômio, eu aplico a raiz quadrada sobre esse polinômio, então eu passo a ter uma função chamada de função algébrica. Está aqui o gráfico dessa função, ok? Tenho também as funções trigonométricas, são aquelas funções em que aparecem aquelas grandezas que eu espero que vocês se recordem, né? O seno, o cosseno, a tangente e assim vai. Funções desse tipo, está aqui o gráfico da função seno, gráfico da função cosseno, gráfico da função tangente. Essas funções elas são muito úteis quando nós estamos querendo estudar, modelar fenômenos que se repetem no tempo, fenômenos ondulatórios, né? As ondas são muito bem descritas através de funções trigonométricas. O movimento harmônico, né? O movimento de um sistema massa-mola, a radiação eletromagnética, que é o exemplo que aparece aqui no slide, né? A oscilação dos campos elétricos e magnéticos de uma onda eletromagnética são muito bem descritos por funções trigonométricas. Então, elas têm um espaço muito especial na física e na química também, como nós eventualmente vamos descobrir. Há também as funções exponenciais. Olha só, atenção com a diferença, hein? A função potência era o x elevado a um determinado número. Era um x elevado a um número. As funções exponenciais, por sua vez, aparece um número a elevado a x. Então, eu estou falando de 2 elevado a x, 5 elevado a x, 10 elevado a x, e elevado a x, onde esse e é aproximadamente 2,71, um número que aparece demais
no nosso curso de Fisicoquímica, um número bem importante. E aqui no cantinho eu tenho gráficos de algumas dessas funções. No caso, f de x igual a 2 elevado a x, está aqui em verde, e a função g de x, 1 meio elevado a x, ou 0,5 elevado a x, aparece aqui em vermelho, ok? Então, essas são funções do tipo exponenciais. Há também as funções logarítmicas, que tem essa forma aqui. Também um velho conhecido, o logaritmo, né? F de x igual ao log de x na base a, onde esse a é um número positivo. Aqui ao lado tem também algumas funções logarítmicas, em verde, log de 2, log de x na base 2, em vermelho, log de x na base 10. Então, olha só, essas funções exponenciais logarítmicas, elas são tão importantes, a gente vai usar tanto elas, que eu vou produzir um vídeo, que será o primeiro vídeo da playlist de apêndices, falando somente de exponenciais e logaritmos, dada a importância dessas funções no nosso curso de Fisicoquímica, tá certo? Então, em breve vai aparecer na playlist apêndices um vídeo só sobre exponenciais e logaritmos, tá certo? Pois bem, apresentei a classificação de algumas funções, podemos passar adiante. Vamos falar agora sobre as chamadas funções compostas. Então, peço que vocês lembrem de um problema que nós vimos lá no comecinho, acho que nas primeiras aulas aí dessa parte de fundamentos de cálculo, que era o mototaxista, né, que trabalhava naquela cidade, que vivia engarrafada, Candor, que recebia pagamentos em criptomoedas. Então, ao final da aula, mencionei que esse taxista poderia cobrar pelas viagens da seguinte maneira: o preço, P, que você paga, é o tempo que a viagem leva, mais ainda uma, digamos, taxa de embarque de 2 criptomoedas. Então, por isso, aparece aí esse preço como sendo T mais 2. É o tempo em minutos da viagem mais 2 criptomoedas. A partir de agora, um novo jogador vai entrar aí no cenário. Vai entrar a companhia chamada BrainTaxi. A companhia BrainTaxi, ela contrata esses mototaxistas. Porém, ela negocia de que maneira? Olha, cada corrida que você fizer, cada passageiro que você transportar, 1/10 do que você receber vai para essa companhia, vai para a BrainTaxi. Então, a BrainTaxi pega o preço que você cobrou, divide por 10 e fica com esse valor, ok? Para cada passageiro, para cada valor do preço, 10%, 1/10, vai para a BrainTaxi. Então, esse valor retido pela empresa é uma função composta. Que sentido? A BrainTaxi institui essa função que eu estou chamando de uma função C aí. Essa função C, perceba, ela depende dos valores que saem da função P. A função C, que depende, na verdade, dos valores da função P, é função P, função preço, dividido por 10, que eu posso escrever de maneira completa, né, pegando já esse P de T, a função preço, e escrevendo na sua forma funcional expandida, vamos dizer assim, que é o tempo mais 2 dividido por 10. Então, entende por que essa função C, eu estou chamando ela de função composta, porque ela depende já dos resultados de uma outra função. Então, ó, sejam essas funções aí f e g. Tem uma função f e uma função g. A função f, a gente já viu isso, ela vai agir como uma máquina que realiza uma transformação. Ela pega um valor x qualquer, um valor de entrada, e retorna um valor de saída, um y qualquer.
Ok? Então, a função f é uma regra que transforma um número, o número x, em um número y. Agora eu vou adicionar uma etapa. Eu vou pegar esse número y, submetê-lo a uma nova função, que eu estou chamando de g. E essa nova função vai retornar um outro valor, que eu estou chamando agora de z. Ok? Então a função g pega esses valores de y aqui. Só que esses valores de y são valores que já passaram por uma outra máquina, por uma outra função. Ok? Então, por exemplo, eu tenho essa função f de x aqui igual a 2x mais 1. E a função f de x eu também posso simplesmente chamar de y. Ok? Então esse 2x mais 1 é igual a y. E eu tenho uma outra função, que é uma função g de y agora, g de y, que é dada pela raiz quadrada de y. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso reescrever esse g de y como sendo uma g de f de x. E a nossa g não era a raiz quadrada do que estava aqui dentro? E o que estava aqui dentro? Y. Quem é y? É isso aqui, 2x mais 1. Então a nossa função g de f de x tem essa cara aqui, é a raiz quadrada de 2x mais 1, onde a porção 2x mais 1 era inicialmente o nosso y. E esse processo aqui é chamado de composição. Ok? É fazer uma função composta. Então, sejam as funções f e g, a função composta f composta g é definida dessa maneira. Então, para escrever que eu de fato tenho uma função composta, eu uso essa bolinha aqui. Ok? Estou dizendo que f é uma função composta, onde nesse caso g seria a função mais interna, vamos dizer assim. Ok? F composta com g de x é a f de g de x. Tá certo? Isso aí é uma função composta. Seria a função que já pega os valores de uma outra função. Então, ó, cuidado aí. Para representar uma função composta, eu uso essa bolinha. Mas a ordem em que as funções aparecem importa. Ok? Se eu estou escrevendo f composta g, significa que a função g é a mais interna. Ela é aplicada primeiro. Ela é aquela que inicialmente recebe os valores de x, transforma num valor y qualquer e a função f vai pegar esse valor e transformar em outro. Se eu escrevo g composta com f, significa que o f é aplicado primeiro. Então tem uma ordem aí. Então no primeiro caso eu tenho uma f de g de x, enquanto no segundo caso é uma g de f de x. Tá certo? Então vamos lá, aparecem aí alguns exercícios para a gente fazer. Então eu tenho uma função f de x que é igual a x ao quadrado. Uma função g de x igual a x menos 3. Encontre as funções compostas, inicialmente com g mais interna, com f mais interna. Então vamos começar por essa aqui. Então primeiro vamos fazer isso aqui. F composta com g. Isso significa que eu tenho uma função f de g de x, ok? Primeiro a gente vai aplicar o g. Então isso aqui é a função f da g de x. Quem é a g de x? X menos 3. E finalmente, o que faz a função f? Pega o seu argumento e eleva ao quadrado. Então f de x menos 3 é x menos 3 elevado ao quadrado. Ok? Então essa é a nossa função composta. A função f de g composta com g é x menos 3 ao quadrado. Opa, faltou colocar um xzinho aqui. X menos 3 ao quadrado.
E g de f de x. G composta com f. Isso aqui agora é o g de f de x. O f de x, x ao quadrado. E o que é que faz a função g? Pega o argumento dela e diminui 3. Então, isso aqui é x ao quadrado menos 3. Essa é a nossa função composta. G composta com f é igual a x ao quadrado menos 3. Tá aí. Essas são as nossas funções compostas. Ok? Segundo exercício, tem uma função f de x, cosseno ao quadrado de x mais 9. E quais são as funções f, g e h? Então veja que agora é uma composição de 3 funções, que também não tem problema nenhum. E pergunta-se quais são essas funções, né, que se combinaram aí dessa maneira. F composta com g, composta com h. Significa que h é a função mais interna, seguida pelo g, e na sequência f. Ok? Então, já que h é a mais interna, qual vocês acham que é a função mais interna aqui? Aquela que é aplicada primeiro. Ok? Se você olhar aí com atenção para essa função, você vai perceber que h é aplicada primeiro. h, e essa função h, no caso vou escrever aqui h de x é a função x mais 9. Ok? Essa é a primeira função. Na sequência, eu tenho uma função g de h de x. Qual é a função g de h de x? Nessa função será a função cosseno. Cosseno de x mais 9. Aí eu tenho também a função f ainda, que é uma função f de g que carrega um h de x aí. É a função elevar ao quadrado. Ao quadrado. Ok? Então essas são as funções h, g e f. h é a x mais 9, g aplica o cosseno, h ainda eleva ao quadrado. Ok? Essas são as funções compostas. Elas vão reaparecer para nós quando estivermos na parte de regra da cadeia, lá falando das derivadas. Ok? Bom, sobre funções compostas era isso. Vamos passar adiante agora e falar das chamadas funções inversas. Ok? As funções inversas, elas também vão ter uma utilidade bem interessante para nós. Vamos lá. Nós vimos anteriormente que haviam algumas maneiras de a gente representar a relação variável dependente, variável independente nas funções. Então, aqui à esquerda eu tenho um domínio da função, domínio, conjunto A, uma imagem, um conjunto B. E nesse caso, cada valor da variável independente leva a um valor da variável dependente. Ok? A relação, digamos, é 1 para 1. Para cada x, eu tenho um y diferente. Ok? É o que está expresso aqui. Então, y1 é diferente de y2, que é diferente de y3, de y4 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, para todos os valores de x diferentes, eu tenho valores de y correspondentes diferentes também. Porém, não há problema em ter essa situação, em que mais de um valor da variável independente leva ao mesmo valor da variável dependente. Não tem problema, a gente viu como exemplo a função y igual a x ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado. Okay? Então seria um exemplo dessa situação aqui do lado direito. 2 valores de x levando ao mesmo valor de y. Tá certo?
A única coisa que não pode é o mesmo valor de x levar a dois y's diferentes. Aí já não é uma função. Bom, quando eu tenho essa situação aqui da esquerda, né, essa relação 1 para 1, para cada x eu tenho um único y, define o que se chama uma função injetora. Uma função ela vai ser injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Então a gente já sabe que a função x ao quadrado não é f de x igual a x ao quadrado, não é injetora. Porque menos 2 ao quadrado, 4, e 2 ao quadrado é igual a 4. Ok? Então, essa função ela assume o mesmo valor duas vezes. Então, não é injetora. Para ser injetora, cada x tem que ter um único valor de y. E isso aí, para a gente verificar se a função é injetora, a gente pode submeter o seu gráfico, sua representação gráfica, ao chamado teste da linha horizontal agora. Ok? Para a função ser injetora, é necessário que essa linha horizontal que eu desenhei aí em vermelho jamais toque o gráfico da função em mais de um ponto ao mesmo tempo. Ok? Então, para essa função exemplo, que está aparecendo aí na apresentação, a retinha vermelha só toca em um ponto aqui, ó. Então, até o momento tá tudo tranquilo. Porém, se eu expando esse teste aí, se eu faço por todo o gráfico da curva, eu percebo que já há uma falha. Aqui eu tenho um dado valor de x, eu vou chamar de x', tenho outro valor de x aqui, x duas linhas, valores diferentes de x, que levam ao mesmo valor de y. E ainda tem até mais um aqui. Nessa função, pelo menos 3 valores de x levam ao mesmo y. Então isso quer dizer que qualquer que seja essa função aqui, eu só estou vendo o seu gráfico, ela não é uma função injetora. Não é injetora. Ok? Então, para saber se é injetora, eu submeto o gráfico ao chamado teste da linha horizontal. Tá certo? Agora, por que isso? Por que essa coisa da injetora, se o meu objetivo é falar das funções inversas, né? Bom, primeiro, um testezinho rápido, né? Essas funções, elas são injetoras. Então, veja que aqui eu tenho um gráfico que eu já mostrei agora há pouco, da função f de x igual a x ao quadrado em verde, o g de x igual a x à quarta em vermelho. Será que elas são injetoras? Submeto o gráfico ao teste da linha horizontal. Faço uma linha horizontal aqui e percebo que não. Eu tenho valores de x, um valor de x aqui, e eu tenho outro valor de x aqui, que leva ao mesmo y, ao mesmo valor de y, então não são injetoras. Nenhuma dessas duas funções é injetora. Raiz cúbica de x, por sua vez, ó, posso passar a linha horizontal aqui, posso passar aqui, posso passar aqui, e jamais eu terei essa reta cortando essa função em mais de um ponto. Então essa função, raiz cúbica de x, ela é injetora, sim. É uma função injetora. Bom, então, finalmente, né, por que isso? Para eu ter a função inversa, eu preciso da função injetora. Uma função injetora que tenha um domínio A e uma imagem B, que é essa situação aqui da esquerda. Tem um domínio A, uma imagem B, onde para cada valor no domínio eu tenho um único valor na imagem. Isso é ser uma função injetora. Se eu tenho uma função inversa para essa função injetora, esses conjuntos domínio e imagem eles serão trocados. A função inversa vai ter agora o domínio será o conjunto B e a imagem será o conjunto A,
que é essa situação aqui da direita. A partir desse momento, os valores de y serão o que era o x, serão o domínio, enquanto a imagem serão os valores que anteriormente eram os valores de x, ok? Então, essa função inversa, ela é definida dessa maneira aqui, a gente coloca um menos 1, certo? A gente coloca um menos 1 aqui em cima como um expoente. F a menos 1 de y agora, ok? A função inversa, ela pega os valores que antes seriam parte da imagem da função, ok? Serve f a menos 1 de y igual a x. Então eu tenho realmente uma inversão aí nas variáveis, ok? Então se f de x era igual a y, f a menos 1 de y, a inversa da função, é igual a x, tá certo? Então a inversa, ela inverte realmente a variável dependente e a variável independente. Então, uma coisa que nós temos que ter cuidado é que essa notação ela pode ser um pouco confusa, porque você tem um f a menos 1. Então, isso poderia fazer você pensar que f a menos 1 de x é o mesmo que você fazer o inverso nesse sentido, né? Fazer 1 sobre f de x, o que não é o caso, ok? Esse f a menos 1 não quer dizer um expoente, tá certo? Isso aqui não é válido. Isso aqui seria, na verdade, mais como um f de x elevado a menos 1, tá certo? Aí sim, isso aqui seria válido, isso aqui não, ok? Então é bom ter esse cuidadozinho. Então, nossa função inversa basicamente faz isso aqui. Se a função f transforma x em y, f a menos 1, a sua inversa, transforma y de volta para x, tá certo? Então, para esse exemplo aqui, vamos para esse exemplo. Se f de x é x ao cubo, f a menos 1 de x é x elevado a 1/3. Por quê? Olha, se eu tenho um y que é igual a x ao cubo, o que é que eu vou fazer? Escrever uma raiz cúbica aqui. Raiz cúbica de x ao cubo. Isso aqui é o mesmo que y elevado a 1/3. E isso aqui é igual a x. Ok? Então, o que faz a função inversa? Vai pegar o valor que agora é de y e elevar a 1/3. Ok? Mas aqui veja que eu não estou tratando, não estou usando y, né? Estou usando o x. Em breve vocês vão entender por quê. E aqui eu tenho os gráficos. Ó, a função f de x igual a x ao cubo, está aqui. E a função g de x, x elevado a 1/3. E elas são funções inversas. Veja o gráfico da f de x, veja o gráfico da g de x. Será que você consegue, olhando esses gráficos aí, imaginar alguma relação entre eles? Vocês conseguem imaginar como converter desse gráfico para esse aqui? Então isso aí a gente vai discutir em breve também no programinha lá, o GeoGebra, que a gente usa nas nossas aulas. Então algo que vai ser muito útil para a gente é a chamada equação de cancelamento. Essa equação de cancelamento diz o seguinte, olha, a função f, ela pega um valor de x, né, e transforma em um certo valor y. Realiza essa transformação. Se eu aplicar a inversa sobre essa função, sobre esse resultado, eu recupero o valor de x que eu tinha anteriormente. Então, isso aí é algo incrivelmente rotineiro. Beleza, então agora nós somos levados à seguinte questão, né? Como determinar a função inversa de uma função injetora? Nós vimos algumas funções inversas, né? E qual seria esse passo a passo para a gente escrever a função inversa
de uma função injetora? A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever nessa forma convencional, né, y igual a f de x. Primeira coisa. Na sequência, a gente vai isolar o x. Nós vamos tentar deixar somente o x de um dos lados da equação, escrevendo ele em função de y. É isso, claro, se for possível realizar essa operação. Finalmente, a gente vai simplesmente trocar o x pelo y, para ter a função nessa forma que a gente está acostumado, f de x igual a x alguma coisa, ok? Então o resultado vai ser essa função y igual a f de menos 1, x, a função inversa, tá certo? Então, ó, temos aí como exemplos escrever a função inversa dessas funções aí, f de x igual a 2x mais 1, f de x igual a x ao cubo mais 3. Bom, eu vou pedir para vocês guardarem bem essas duas funções, porque a gente vai resolver esses exemplos, não aqui, mas lá no GeoGebra, tá certo? Vamos para lá. Beleza, pessoal? Então, temos a função f de x igual a 2x mais 1 e queremos escrever a função inversa. Vocês estão vendo o gráfico dessa função aqui, é essa reta, ok? Aqui a função f de x igual a 2x mais 1 e vamos lá seguir aquele passo a passo. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou escrever y igual a 2x mais 1. E vou tentar agora, o segundo passo é isolar o x, deixar o x sozinho. Como? Tenho mais 1 aqui do lado direito, então vou reescrever isso aqui fazendo y menos 1 igual a 2x, certo? Agora eu tenho 2 multiplicando o x, então para reescrever isso aí, eu tenho y menos 1 dividido por 2 igual a x. Então aqui eu dividi por 2 dos dois lados da equação, y menos 1 dividido por 2 igual a x. Para fechar, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar x e y, ok? Só para ficar com aquela forma familiar. Então y vai ser igual a x menos 1 dividido por 2. E essa aqui é a função inversa, f menos 1 de x é igual a x menos 1 dividido por 2. Tá certo? E a gente pode ver o gráfico dessa função. Tá aqui. Essa é a função x menos 1 dividido por 2. Novamente, será que existe alguma relação entre o gráfico da f de x e da sua inversa, f a menos 1x, que aqui eu estou chamando de g de x? Será que há alguma relação entre elas? Vocês conseguem ver alguma semelhança aí? Bom, vamos continuar trabalhando. Vamos para o segundo exemplo agora. Então, segundo exercício, fazer a inversa, encontrar a inversa da função h de x igual a x ao cubo mais 3. Primeira coisa, eu vou chamar isso aqui de y igual a x ao cubo mais 3. O que é que eu vou fazer agora? Vou diminuir 3 dos dois lados da equação. Vou fazer y menos 3 igual a x ao cubo mais 3 menos 3, ok? Então, y menos 3 é igual a x ao cubo. Preciso isolar esse x, então eu preciso aplicar dos dois lados também a raiz cúbica. Raiz cúbica de x ao cubo. Então, raiz cúbica de y menos 3 é igual a x. Para finalizar, a gente simplesmente substitui o x pelo y. Ok? Então, y é igual a raiz cúbica de x menos 3. Beleza? Então, essa aqui é a função inversa. A gente pode ver também o gráfico dessa função. E aí está
o gráfico da função inversa e da função original. Novamente, será que a gente consegue ver alguma semelhança? Eu acho que são gráficos até bem parecidos, não? Então, esses gráficos da função original e da função inversa, eles realmente guardam uma relação entre si, que a gente vai explorar um pouquinho melhor agora. Então, olha só, a função f de x, ela fornece pares ordenados x, y. Né? Um valor da variável independente e um valor da variável dependente. A função inversa, a f menos 1 de x, ela literalmente inverte esses valores. É como se eu tivesse um par ordenado agora desse tipo, y, x. Então, ó, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto A, que eu escrevi nesse gráfico, que ponto é esse? Para a função f de x, esse seria o ponto 2, 1. Conseguem ver? O ponto 2, 1. O que é que faria a inversa dessa função? Se esse ponto aqui, esse ponto A, é o ponto 2, 1, a função inversa transforma esse ponto A em um ponto B, 1, 2. Ok? Então, vamos escrever esse ponto. O ponto B, ponto 1, 2. Escrevendo o ponto C, agora esse ponto C é o ponto 4, 1. Na função inversa, esse ponto deve se tornar o ponto 1, 4. Pegando um ponto E, menos 2, menos 3. É o ponto E. A função inversa gera um ponto F, menos 3, 2. Será que esses pontos estão aleatoriamente colocados nesse gráfico? Não. Vamos ver o que acontece se eu escrever agora essa reta aqui. A velha conhecida reta y igual a x. Então, o que acontece se eu coloco essa reta aí? Se você olhar com atenção, esses pontos se distribuem 2 a 2 aqui, igualmente dos dois lados dessa reta. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esses pontos encontram-se à mesma distância dessa reta. Lembra que a função par, você tinha o lado direito do gráfico, era um espelho do lado esquerdo. Aqui acontece essa relação também, porém não em relação aos eixos, porém em relação à reta y igual a x. A imagem que eu tenho acima dessa reta, nessa região aqui, será um reflexo da imagem que eu tenho desse lado aqui. Tá certo? Vamos fazer isso com um dos exemplos que a gente acabou de encontrar a função inversa. Veja só. Tenho aqui a função h de x igual a x ao cubo mais 2, o exemplo que a gente acabou de fazer ali. Né? X ao cubo, escrevi mais 2, quis escrever mais 3. E eu tinha essa função aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou escrever a reta y igual a x. Pronto. Está aqui a reta y igual a x. E agora eu vou escrever uma nova função que é simplesmente pegar essa aqui e refletir sobre essa reta. Então o GeoGebra já tem essa funcionalidade, a reflexão em relação a uma reta. Vou simplesmente selecionar a minha função, selecionar a reta e veja só, eu tenho aqui a imagem refletida dessa função através da reta y igual a x. Vamos voltar lá ao exemplo que eu fiz antes, se não está exatamente a mesma imagem. Veja só. Ok? Tá certo? Então, uma função inversa vai ser o reflexo da função original em torno dessa reta y igual a x. Tá certo? Então, aqui agora no nosso próximo gráfico, eu tenho uma função
uma função f de x igual a 2 elevado a x, que é uma função exponencial. Uma função exponencial. E eu vou fazer a mesma coisa, vou refletir na reta y igual a x, porém eu vou fazer um pouco diferente. Se você olhar com atenção, eu escrevi um pontinho A aqui. Qual é a desse ponto A? Ele muda de valor conforme eu vou modificando seu valor aqui nessa barrinha. Esse ponto ele vai fazer exatamente isso. Ele é a reflexão dessa reta, porém tomando certos pontinhos, ok? Conforme eu mude o valor aqui, esse ponto assume valores diferentes de x e mostra a reflexão nessa reta. Então, esse aqui eu posso simplesmente solicitar a animação. E o nosso ponto A vai descrevendo aí essa reflexão, ok? Então, veja só, a função f de x igual a 2 elevado a x possui esse reflexo sobre a reta y igual a x. Esse reflexo, será que ele lembra alguma função específica? Qual seria a função, exatamente a função inversa da função f de x igual a 2 elevado a x? Essa função inversa, veja só, é essa aqui. Log de x na base 2. Então, o logaritmo, a função logaritmo, é a inversa da função exponencial, ok? Então, isso aí a gente vai tratar bem naquele apêndice que eu falei para vocês, que será um dos próximos vídeos aqui do canal, somente sobre exponenciais e logaritmos e essa relação, né, uma função ser o inverso da outra, tá certo? Eu queria apenas fechar a nossa aula de hoje com um tópico que é o seguinte, que é falar sobre a raiz quadrada, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a raiz quadrada. Eu mencionei em algum vídeo anterior a questão de que a raiz quadrada de x ao quadrado era o módulo de x. E isso poderia gerar aí alguma dúvida, né? Alguns questionamentos. Bom, primeiramente vamos pensar, né, o que é a raiz quadrada. A raiz de um número ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a gente viu quando estava discutindo o domínio das funções, né? O domínio de uma função raiz de x exclui os números negativos. Eu não posso ter uma raiz quadrada de um número negativo. Então, o domínio dessa função aí, um conjunto dos reais positivos. Eu não tenho números negativos aqui, tá certo? Agora, por que isso? Vamos pensar bem. O que significa eu dizer isso aqui? A raiz quadrada de b é igual a um número a. Isso significa, já que isso é uma raiz quadrada, isso é o mesmo que eu dizer que a vezes a é igual a b, ok? A vezes a é igual a b, ou a ao quadrado é igual a b. Agora, o que acontece se esse b for um número negativo? Isso aqui é algum número negativo qualquer, menos 1, menos 2, menos 3. Olha, você pode lutar bastante, você pode tentar muito, mas não vai encontrar de maneira alguma algum número real, não número complexo, algum número real que multiplicado por ele mesmo forneça um número negativo. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. É um número positivo. Se você multiplica dois números negativos, o resultado é um número positivo. Ok? Então, repito, não há o que você faça, não é possível encontrar números reais
que multiplicados por ele mesmo, retorne um número negativo. Daí, nossa raiz quadrada, o domínio da nossa raiz quadrada, ser os números positivos. Tá certo? Então, por essa mesma razão, por esse mesmo raciocínio, a gente entende por que a raiz de um número elevado ao quadrado é o seu módulo, ok? Eu não posso simplesmente dizer que a raiz de x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Eu não posso dizer isso. Por quê? Embora x vezes x seja igual a x ao quadrado, isso é verdade, menos x vezes menos x também é igual a x ao quadrado. Ok? Então eu não posso limitar a minha resposta a somente x. Eu tenho que escrever que a raiz de x ao quadrado é o módulo de x, porque tanto entra um x positivo como entra um x negativo, tá certo? Então a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, porque aceita tanto valores positivos quanto valores negativos, tá certo? Bom, por hoje era isso, pessoal. Nossa aula termina aqui. Como eu disse, não percam o apêndice sobre exponenciais e logaritmos. Qualquer dúvida, sugestões, deixe nos comentários. E é isso. Bons estudos. Até a próxima aula.